É lá para cima que você tem que olhar. Então faça como o salmista e leve os seus olhos nessa manhã. De onde te vem o socorro? O socorro vem do alto, o socorro vem do Pai, vem do Senhor. Pai, nós queremos te adorar aqui, queremos declarar que o Senhor é adorado, que o Senhor é mais que bem-vindo, que o Senhor é a presença principal nessa manhã sobre nossas vidas. Queremos colocar debaixo, Senhor, da tua mão nessa manhã as nossas vidas, nossos lares, nossa família, o nosso trabalho, Pai, a saúde, em nome de Jesus, que o Senhor possa mover, operar, conduzir a cada um de nós a tua presença e ao lugar de intimidade, de relacionamento com o Senhor, aonde possamos ouvir a tua voz, a voz do teu Espírito falando diretamente ao nosso, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Abre a tua Bíblia, você que pode, comigo. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 6, o verso de número 6. Mateus 6 e 6. Essa semana nós tivemos, foi uma semana bem intensa, bem cheia. Estivemos ministrando praticamente todos os dias. E eu pedi uma palavra para o Pai, pedi uma palavra ao Senhor, e Ele me levou a essa mensagem, a essa palavra. Eu queria conversar com você um pouquinho nessa manhã sobre frutos da intimidade com Ele. Diga comigo, frutos de intimidade. Você sabia que intimidade gera frutos? Quantos sabiam disso? Então nessa manhã você vai ficar atualizado. A palavra de Deus lá em Salmos, pode deixar esse texto aí dentro. Lá em Salmos 25:14 diz que a intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais Ele fará conhecer a sua aliança. Então a intimidade do Senhor é para aqueles que temem, é para aqueles que amam, é para aqueles que se aproximam. E Mateus 6,6 fala de um momento muito importante, muito especial que eu considero nas Escrituras, onde os discípulos eles se aproximam do Mestre e eles pedem uma coisa. Eles pedem: Mestre, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Na tradução de Lucas está explícito, né? É um pedido. E esse pedido eu considero ele surpreendente, irmãos, porque de tudo aquilo que os discípulos acompanharam Jesus, a caminhada do Mestre na terra, de tudo que eles viram, de tudo que eles testemunharam, as curas, os milagres, Jesus andando sobre a água, repreendendo a tempestade, de tudo que eles viram, eu tenho para mim a impressão de que o que chamou mais atenção foi o momento de oração de Jesus. Porque muitas vezes, eu não sei quem aqui já teve essa experiência de estar orando, né, na mata, no monte, como a gente se reúne muitas vezes, e como Jesus fazia, né, ao modelo de Cristo, que é ir para o monte. Sexta-feira mesmo a gente saiu do culto e ainda foi para o monte, ficou até umas horas lá, à noite. E muitas vezes a gente tem tido a experiência da glória de Deus tomar o lugar, no meio da mata ali, no meio ou no monte, e aquela glória envolver a natureza de uma forma que ela fica resplandecente. Quantos já viram ou tiveram essa experiência? Aí você vê as formigas toda acesa, parece lâmpada, né? Luizinha caminhando, ela passou pela glória, no lugar da glória, no lugar onde foi levantado um altar de adoração, onde o nome dele está sendo exaltado. A árvore fica ali resplandecente, os galhos, as folhas. E aí muitas vezes quem tem essa experiência na primeira vez, daquela glória tomar o lugar, tomar as pessoas que estão ali, como a gente já fez lá atrás, né? Muitas vezes o irmão pega aquele gravetinho e fala: vou levar para casa, olha o graveto que acende aqui com a glória de Deus, uma folha, né? Aí põe dentro da Bíblia, no bolso, leva, chega em casa, abre e tem a maior decepção de todas. Por quê? Porque é só no lugar onde Ele está, é só no lugar da glória, é só no lugar da intimidade, do relacionamento com Ele, onde você foi buscar. E aqueles discípulos, eles estão olhando para tudo que Jesus fez, e você não vai encontrar na Bíblia eles pedindo assim: Mestre, ensina a gente a curar, ensina a gente a fazer milagre, andar sobre a água. Eles não pedem nada disso. Mas de todas as experiências, creio eu que quando Jesus orava, a glória descia de tal forma que talvez eles viram anjos ali naquele
orar, né, em torno de Jesus, ali no meio deles. Talvez eles viram o céu se abrindo, uma glória, uma luz descendo, não sei, a Bíblia não esclarece. Mas a oração de Jesus chamou tanto a atenção deles, que eles chegaram ao ponto de dizer: Senhor, Mestre, ensina-nos a orar. E aí Jesus, ele vai dar um modelo que todos conhecem de oração, e ele vai ensinar a oração do Pai Nosso, mas eu não vou mergulhar nessa parte. Mas no verso 6 de Mateus 6, ele diz uma coisa, ele disse assim: quando orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Não sei se a tradução aqui está igual. Isso. No secreto você semeia, publicamente você colhe. Amém? Diga comigo: o que eu semeio no secreto, eu vou colher publicamente. E por que muitas vezes você não está colhendo publicamente? Pergunta que não quer calar. Porque talvez esteja faltando secreto. Porque provavelmente, possivelmente, não é revelação nem nada, mas se você não está colhendo em público, está faltando secreto. E Jesus estava ensinando aqueles discípulos: ei, vocês precisam ter tempo de intimidade, de relacionamento. Precisam renunciar, negar algumas coisas, alguns prazeres, alguns passeios, algumas programações do seu dia a dia. Entrar no seu quarto, fechar a porta e orar. E quando Jesus, ele fala sobre essa intimidade de entrar no quarto, de ter um momento secreto, isso me remete, irmãos, vou fazer uma conjectura aqui, né, uma ilustração para você entender a maneira como eu entendo. Quantos aqui são casados? Dá uma ceninha assim. Glória a Deus. Quantos querem? Eita glória! Recebe aí, amém? Vai ter casamento na casa esse ano, amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, olha aqui para mim. Quando um casal, principalmente recém-casado, né, aquele período de lua de mel, ou que já tem até algum tempo de casado, esse casal dentro de casa, ele tem uma convivência normal, cotidiana. Então entra no quarto, pega alguma coisa, sai, entra, assiste uma TV, um filme, alguma coisa ali juntinho, sai. Mas normalmente, nos momentos comuns, nos momentos normais do dia a dia, esse casal, ele entra pro tempo pro seu quarto, pro seu aposento, mantém a porta aberta. Os filhos entram também, os filhos passam, se tiver visita, às vezes entra, né? Dependendo da situação. Mas tem um momento na vida de um casal que a porta se fecha, e é o momento da intimidade. Então o que Jesus está dizendo? Ele está dizendo: no momento da intimidade, entra para o seu aposento, entra para o seu quarto e fecha a porta. Agora o casal, ele tem o seu momento de intimidade, e quando sai, algumas vezes começam a aparecer sinais dessa intimidade, da maneira como Deus fez para que se multiplicasse. E aí quando sai desse momento de intimidade, muitas vezes a mulher começa a ter enjoo. Já está entendendo, né? A mulher começa a ter alguns sinais, alguns sintomas que ela não tinha antes. O que é isso? Diga comigo: frutos da intimidade. Mas não para aí. O tempo vai passando, pastor. Ela começa a ficar assim, tipo quem comeu uma melancia, um melão, depois uma melancia, né? Vai ficando assim meio estufadinho. As pessoas olham e falam: mas está crescendo. O que é isso? Frutos da intimidade. E o tempo passa mais um pouquinho, decorre dos 9 meses, as semanas. Se ela tem uma gestação sadia, saudável, vai chegar o tempo do nascimento do filho. E agora o filho vem à luz. Ela dá à luz um filho. Fruto da intimidade. Foi Deus que criou. Perfeito. É assim. Para que nós pudéssemos nos multiplicar, gerar descendência, continuidade.
da sua linhagem, da sua família. E o que Jesus está dizendo aqui? Ele está dizendo: olha, você precisa ter intimidade comigo, você precisa ter tempo de intimidade comigo, e todo o tempo de intimidade comigo que você semear, todo o tempo que você oferecer, vai ser recompensado publicamente pelo Pai. E quando você entende isso, e eu quero que você entenda nessa manhã, em nome de Jesus, de uma maneira profunda, espiritual. Quando você entra no seu quarto, fecha a porta, tem esse tempo de intimidade, depois você sai, os frutos da intimidade começam a aparecer. E aí as pessoas começam, o tempo vai passando, as pessoas começam a olhar e falam assim: ué, mas isso aí não é a Maria, minha vizinha? Mora lá no bairro tal, agora ela orou pela pessoa, a pessoa foi curada, o enfermo foi curado. Mas esse aqui não é o João, meu amigo de Uber? Ué, a pessoa endemoniou lá, ele foi lá, pôs a mão, o demônio foi embora. Frutos da intimidade, sinais, colheita, aquilo que foi semeado lá no íntimo, lá no secreto, agora publicamente o Pai honra. Você está entendendo? Então muitas vezes você olha e fala assim: por que na igreja está faltando talvez, né, um pouco mais dos frutos da intimidade? Porque está faltando a semente. Só tem colheita se tiver semente. O irmão até ministrou aqui a respeito da oferta. Então veja, Marcos 16, 17 e 18, a palavra do Senhor diz assim: e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então Jesus está dizendo: ei, quando você for orar, e de preferência que você ore, mas orar sem cessar, amém, igreja? Então quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a porta, tem esse momento de intimidade, e esses sinais que seguem aqueles que creem começarão a aparecer. A minha esposa esteve na cidade dela pouco tempo atrás, a gente vai para lá agora no carnaval novamente, está ministrando em algumas igrejas, e eu não fui nessa última vez, mas eu fiquei imaginando, porque durante a trajetória, durante a caminhada, Deus vai aparelhando, Ele vai colocando ferramentas. Cada vez que você entra na intimidade, o Pai acrescenta. Então Ele vai colocar dons, Ele vai ativar ministério, Ele vai trazer resposta. Entende, irmãos? Que quando na intimidade você vai encontrar a resposta que você não tinha antes. Na intimidade você vai encontrar a restauração da sua família que está precisando. Na intimidade você vai gerar, você está semeando ali prosperidade financeira. Ali você vai buscar e vai encontrar direção para a tua vida profissional, para a tua vida pessoal. Ali na intimidade, toda dúvida cai por terra. Sabe aquele momento de dúvida? Que você fala assim: oh meu pai, eu não sei se eu vou para a direita, para a esquerda, eu não sei se eu aceito essa proposta ou não. Sabe como é, pastor Luciano? Eu não sei se eu devo assinar esse contrato ou não. Ei, vai para o secreto, vai para o joelho, vai para o secreto, que publicamente Ele vai te honrar. E lá Ele vai começar a falar com você. Talvez no primeiro momento, irmão, você não tenha assim uma voz audível ali o tempo todo, né? Talvez você vai chegar e vai só falar. Um dia, uma semana, um mês, nada. Talvez 2 meses, 3 meses, cada um é diferente. Ou quem sabe Ele já está só esperando você ir para lá. E quando você chegar e falar: ó, eu que falo, você só ouve. Mas você só vai saber dessas coisas aonde? No secreto. E nós estamos vivendo dias que nós precisamos mais do secreto do que qualquer outra coisa. Mais do secreto do que comer, mais do secreto do que vestir, de beber, de passear, de secreto vai te levar muito mais longe. A mulher sai do quarto, voltando ao exemplo,
ela apresenta os sinais da intimidade, os frutos da intimidade. Mas vai ter um desfecho, sim ou não? Da gravidez, que é o quê? Passado o tempo da gestação, a criança nasce. Depois que você gerar o suficiente, o tempo necessário, a criança nasce. Diga comigo, o filho nasce. E o que significa o filho nascer? Significa que lá no secreto, ele vai estar fazendo um depósito dentro de você, em espírito, para quando chegar no tempo de maturidade, o filho nascer através de um microfone, ou não, com microfone ou sem microfone. Mas o nascimento do filho aqui eu comparo a pregação do Evangelho, que ele vai colocar dentro de você. Porque o secreto vai fazer chegar um momento na tua vida que você não vai resistir mais. Você vai começar a ter um sentimento de dizer assim: eu não aguento mais reter dentro de mim tudo que ele depositou, eu tenho que compartilhar. Estava testemunhando com o Henrique outro dia que o nosso ministério nós começamos, irmão, em cima de louvor. Nós não, né? Deus. A gente estava lá quietinho dentro da igreja, ministrando. E aí Deus começou a abrir porta. Abriu uma porta um dia, quero convidar vocês, amém, vamos lá. Meio sem entender o que Deus ia fazer depois. E aí veio um convite, nós aceitamos. Veio dali, daquele lugar veio outro convite, de ali veio outro convite, mais convite. De um lugar saíram 2 convites e a gente foi só se dispondo, só isso. Vamos, se é Deus abrindo, vamos lá. Só que a gente não pregava a palavra, era ministro de louvor, tocava, adorava, ministrava o louvor. Mas chegou um dia que eu estava em casa e eu abri a palavra de Deus, e isso tudo, esse tempo, tendo secreto, amém? 3 anos e meio, nós andamos por muitos lugares, estivemos em muitos lugares que Deus levou, enviou, ministrando louvor, conduzindo o povo à adoração. 3 anos e meio, era música, Henrique, não tinha mais nada. Mas tinha secreto. Tinha secreto. Porque até para ministrar um louvor tinha secreto. Até para você ministrar um bom louvor e isso fluir para a igreja e trazer a presença e trazer a glória, tem que ser semeado no secreto. Aí quando você vem aqui, ele honra publicamente. Amém? Aí depois de 3 anos e meio, um dia eu abri a Bíblia lá, estou lá lendo alguns textos, fazendo alguns estudos, e eu abri Marcos 16, 15. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Meu irmão, vou falar um negócio para você. Tem vezes que você abre a Bíblia e você vai ler ela meio que como um livro. Você está ali lendo, pede o auxílio do Espírito Santo, ele vai dando a compreensão, o entendimento. Mas naquele dia veio como uma bomba, uma dinamite, assim, um dunamis, sabe aquele dunamis? Aqui dentro. No momento que eu já tinha lido isso muitas vezes, já tinha pronunciado, já tinha ouvido pregação. Mas naquele dia, o Espírito Santo pegou aquela palavra pregai e pôs em caixa alta, assim, com luminoso, dentro do coração. E aquilo veio assim, eu ouvi, é como se eu ouvisse ele dizendo assim: ide e pregai. Não é ide e tocai, não é ide e cantai, não é ide, entendeu? É ide e pregai. E a gente que é de música, né? Você olha e fala assim: e a música? E aí ele começou a colocar no coração: pode usar a música, deve usar a música. Deus se agrada dos louvores, Deus habita em meio aos louvores, Deus recebe a adoração de um adorador. Não é a adoração que ele procura, é o adorador, mas ele recebe como oferta. Então faz parte, é um veículo de condução, mas não é o principal. O bolo todo pode ter a música, pode ter as palavras, as oportunidades, pode ter, né? Mas a cerejinha é a mensagem do Evangelho do Reino. Então, quando você tem o secreto, esse filho, ou o filho de Deus, ele vai nascer, a renascer, continuar, ter continuidade da linhagem dele, dos filhos de Deus, do reino de Deus, vai continuar, porque você é um pregador, uma pregadora do Evangelho. Aí onde você está sentado nessa manhã, tem um pregador, tem uma pregadora do Evangelho.
Nem aos anjos foi dado o privilégio que foi dado a você. Sabe por que você tem boca, voz? Para anunciar o reino de Deus. Amém? E a palavra do Senhor diz assim, ó, de uma mesma boca não pode sair água doce e amargosa. Então, ou você vai falar, usar a tua boca, a tua voz para falar as coisas mundanas, ou você vai usar a tua voz para falar aquilo que edifica, palavras de vida, palavras de cura, palavras de esperança, palavras de motivação e esperança de um porvir, de uma vida eterna, de um reino. Mas não para aí não. Ainda em Mateus, capítulo de número 24, a partir do verso número 3, os discípulos outra vez se aproximam do mestre, e agora eles estão fazendo outro tipo de pergunta. Eles estão perguntando assim: mestre, quando serão essas coisas do fim? E como será? Como que a gente vai saber que está chegando o fim, que chegou a hora? E aí eles estão perguntando, deixa eu ler aqui na minha tradução, para não ficar só nas palavras. 24, 3 em diante de Mateus: dize-nos quando acontecerão essas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do final dos tempos? Jesus respondeu: cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo, não tema, que foi dito aqui hoje, o pastor Sival frisou a questão: não tenha medo, não tema. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Verso 7: nação se levantará contra nação e reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares. No verso 8: mas tudo isso, diga comigo, tudo isso é apenas o princípio das dores, o início das dores. E aqui trazendo ainda para a mesma ilustração do começo, quando a mulher gestante, e aí as gestantes poderiam pregar isso melhor do que eu, né, essa parte, as que já tiveram filho, porque já passaram pela experiência. Então vocês vão me ajudar aí, as mães, amém? Se faltar algum detalhe aí você acrescenta. Mas uma vez que houve a intimidade, os sinais aconteceram, e agora está chegando o tempo do nascimento do filho. No primeiro momento, a gestante ou a grávida, ela tem o que nós podemos chamar aqui de o princípio das dores, o início das dores. Jesus está dizendo assim: olha, vai ter guerra, como nós estamos tendo guerra hoje, Israel, Rússia, né? Vai ter rumores de mais guerras, tem rumor de mais guerra. Vai ter sinais no céu, na terra, debaixo da terra. Estamos vendo sinais que antes não aconteciam. E ele vai falando várias coisas, mas ele fala: olha, tudo ainda não é o fim, não tema, mas é o início das dores. E a mulher, quando chega o tempo dela, decorrido as semanas, ela tem uma pontada, ela tem uma fisgada ali que ela nunca teve antes, daquele jeito. Mas é só o início das... E agora ela vai entrar num processo. Ela vai entrar num processo, e eu quero que você entenda bem isso. Não vou pregar especificamente sobre escatologia bíblica, sobre o fim dos tempos, mas eu quero que você guarde isso, em nome de Jesus. Ela começa a sentir dores e começa a ter contração. Diga comigo: dor e contração. As dores começaram, e agora ela vai entrar no trabalho de parto, que pode levar horas, leva um tempo. Só que durante esse processo, até o nascimento, ela vai acontecer duas coisas com ela. Primeiro, a dor vai se intensificar, vai começar a doer mais, daqui a pouco mais, daqui a pouco mais, até que vai chegar no ponto que ela vai estar gritando de dor. Natureza, Deus criou assim. E ao mesmo tempo, ela começa a ter contrações que é o trabalho do organismo se preparando para colocar o filho no mundo. Ela começa a contração, e essa contração, ela tem um intervalo de tempo. Os médicos analisam inclusive esse intervalo de contração para ver como que está, vai demorar, não vai, está chegando, está na hora.
Mas a questão das contrações, irmãos, é que ela começa com um espaço grande de tempo, maior de tempo, melhor dizendo. Estou indo bem aqui, as mães, eu não tenho essa experiência, estou sendo teórico. Mas eu tenho uma mãe que me ajudou já, assim, lá em casa, assim, né? No passo a passo. A questão é, a dor vai intensificando e o intervalo das contrações vai diminuindo. Agora veja, Jesus disse que é só o princípio das dores. Mas para você saber, o início das dores já passou. Nós já estamos vivendo as dores. A questão é, a dor vai aumentando à medida que a contração vai acontecendo. E a contração para nós, para o nosso entendimento, entenda como sendo os sinais, os fatos que estão acontecendo, por um mover e uma permissão de Deus. Você começa a ver, se você olhar para trás, você vai ver que as catástrofes naturais, desastres, coisas terríveis que acontecem no mundo, tinham um intervalo maior de tempo. Acontecia um furacão num lugar e passava um tempão. Aí ia ter um furacão em outro lugar, ou um tsunami, alguma coisa desse tipo, de catástrofe, um terremoto. Hoje não. Hoje você tem diariamente, num lugar e no outro, num lugar e no outro. Num lugar é guerra, no outro é terremoto. Num lugar é tremor no chão, no outro é catástrofe de acidente lá que caiu o avião. Você entende? E a dor vai aumentando. A dor hoje, ela pode ser, talvez você esteja aqui, mas que dor, pastor? A dor hoje, ela está para as famílias dentro de Israel, porque já chegou lá. A dor hoje está para as famílias lá na Ucrânia, na Rússia também, né? Sempre os dois lados perto. A dor está lá, e aí muitas vezes a gente desse lado olha e observa e fala, muitos comentam consigo mesmo, falam, não tem nada a ver com isso, está para lá, né? Mas ei, Jesus estava dizendo, sabe o que? Depois que as dores começarem, a tendência espiritual do mover de Deus é estreitar o negócio cada vez mais, até o tempo do fim. Então a dor vai aumentar, o sofrimento vai aumentar. Não estou profetizando aqui com boca maligna, não, é Bíblia. Eu quero dizer para você que eu já li essa Bíblia algumas vezes até o fim, e que só o fim, Apocalipse, eu já li aí algumas vezes, várias vezes. A dor vai aumentar, a contração vai ser cada vez mais seguida. E aí sabe o que acontece, irmãos? A gente precisa estar preparado para esse tempo que chegou, não é que está chegando. Jesus está à porta, o Filho está à porta, amém? Diga comigo, o Filho está à porta. É quase tempo dele voltar. E como que nós vamos nos revestir, nos fortalecer para esse tempo, para as dificuldades, para resistir o dia mau? É no secreto. Porque quando eu vou para o secreto, a gente não anda mais pelo governo, pela economia desse mundo. Quando eu ando no secreto, ele me leva por cima das circunstâncias, e o governo que rege a minha vida, a minha casa, já não é mais desse mundo. Está tudo desabando, tudo caindo, tudo. E a gente vai passar por tribulação, sim. Nesse mundo tereis aflições, né? Porém, se eu tenho secreto, publicamente, Ele vai me suprir, Ele vai me sustentar. Diga comigo, meu Deus é que me sustenta. Ele é Jeová Jireh na minha vida, Ele é Deus provedor. Aleluia. Então, irmão, o conselho para você, a palavra para você nessa manhã é: entra no teu quarto e tenha intimidade com Ele, porque até no pior dia, no pior momento, Ele vai te dar o escape, e Ele vai te dar a instrução do que fazer. Se você corre para a direita ou para a esquerda, na hora que a casa cair, no geral. E a Bíblia diz que Ele vai guardar os seus. Ele vai dizer que nos dias de grande tribulação que virão, e a gente espera nem estar mais na terra, amém? Mas Ele fala que nos dias de grande tribulação, aí das grávidas, porque não vai ter o tempo do nascimento. E Ele fala assim: olha,
Não corre para baixo, não, corre para cima. Corre para Ele, corre para as montanhas. Então, irmão, tenha intimidade. É tempo de buscar. É tempo de entrar no teu quarto e lutar as tuas guerras no joelho. Tem até um louvor, né? Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Assim que luto minhas guerras. É na intimidade, é no secreto, irmão. É lá que Ele te dá vitória. Porque quando você dobra o joelho, Ele levanta a mão em teu favor. Vou repetir. Ei, quando você dobra o teu joelho, Ele levanta a mão em teu favor. E o inimigo cai. Mas não parei não. O Pai, Ele quer você pertinho dele. O Pai quer ter mais tempo de intimidade com você. Diga para o teu irmão aí do lado. Fala, Ele quer ter relacionamento íntimo, sincero com você. Deus está levantando nesses dias, irmãos, um povo que escolheu o secreto. Em meio a toda a igreja dispersa, em meio a toda a igreja que se reúne só para a parte social, tem uma igreja que Deus está restaurando, que está buscando secreto. Nós tivemos aqui mesmo nesse lugar, em outra igreja, em outro ministério que atravessava tudo aqui ficava uma salinha de oração e intercessão, um lugar de secreto. Creio eu que nesse lugar até hoje tem algo diferente desse lado, porque foi lançada muita semente aqui na presença de Deus. Eu conheço ministros de louvores que entravam aqui, músicos que entravam nessa salinha, Bíblia, violãozinho, 3 horas, 4 horas, 5 horas, dormia, acordava, chapava de novo, e aí quando saía, já não cantava mais a cópia das músicas de alguém que fez ou recebeu, ou a versão que veio lá dos Estados Unidos e ia cantar aqui, mas saía daqui cantando aquilo que Deus colocou dentro. Chega. Nós tivemos tempo de secreto, de entrar, e quando saía, as músicas novas vinham, e nós temos várias músicas que Deus deu. Não posso nem dizer autoria própria, autoria dele. Não deixa eu me afastar de Ti, Senhor. Quero cada dia mais a Tua presença, ter intimidade com o Senhor. Saiu assim. Ele quer levar você para um lugar que você ainda não conhece. Ele quer levar você para um lugar que você ainda não conheceu. E quando você descobrir esse lugar, conhecer esse lugar, quando você sair de lá, você vai ter experiências que até você vai ficar assustado. Assim, o que foi isso? Eu cheguei para aquela pessoa, eu comecei a falar umas coisas para ela, umas palavras que me vieram assim, não sei da onde, a gente sabe, mas fala que não sabe, não sei da onde, e ela desabou a chorar. E aí depois, quando passou, acabou tudo ali, ela veio me procurar e falou assim: tudo que você falou é o que eu estou vivendo, tudo que você disse, até a roupa que Deus te mostrou, eu usei dia tal, do tal, quando eu falei com o senhor assim, ali na beira do tanque, aí você fala: eu? Que negócio é esse? Eu não estou entendendo, de onde que eu tirei isso? Secreto com Ele. Ó, palavra-chave da nossa igreja: conhecer e... Sabe quando que você vai conhecer Ele, se conectar verdadeiramente? Quando você for para o secreto, quando você se render aos pés dele e começar a declarar: Senhor, eu não sei nada, eu não sou capaz de nada, eu sou um miserável, um pecador carnal.
falo coisas erradas quando menos penso me escapa, tenho pensamentos errados, eu não sei o que você vai falar, mas é você chegar e ser transparente com Ele. Ele já sabe tudo, mas Ele tem ouvido da tua boca. Aleluia. Isaías capítulo de número 6, verso 1 a 8, vai falar sobre a intimidade de um homem que foi levantado como um grande profeta da velha aliança. Isaías, um profeta messiânico que anunciava já a vinda do Senhor lá na velha aliança. Ele diz assim: eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som de suas vozes os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então eu gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar como uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus disse: entra no teu quarto, fecha a porta, tem intimidade, os sinais vão começar a aparecer, e o Filho virá através da pregação do Evangelho, através da tua vida. Jesus disse para os discípulos: segundo momento, início das dores, vai aumentar as dores, vai aumentar as contrações, o negócio vai ficar justo, vai ficar estreito. E quando que termina? Quando o Filho nascer de novo, quando o Filho voltar no lugar certo, e está perto dele voltar. Agora nós vemos um homem comum, um homem normal, como você e eu, Isaías, e ele está dizendo assim: ele está dizendo tudo que ele é, um homem de lábios impuros, um homem pecador, vi o Senhor. Ele teve uma visão celestial, uma visão do reino, uma visão do trono, uma visão da majestade de Deus, sendo pecador. Por quê? Porque ele reconheceu. Vamos lá? Porque ele tinha intimidade, ele tinha secreto com o Senhor. Olha isso. Vou voltar aqui. Quando você tem secreto com o Senhor, você vai ter experiências profundas com Deus, e vai ter do que testemunhar para a glória dele. Amém, igreja? A visão espiritual, a sua visão espiritual, ela vai ser ampliada a partir da intimidade, a partir do secreto. Não é porque você veio no culto, veio na igreja, não é porque você canta bonito, não é porque você prega, não, é a intimidade. É lá no seu quarto. A visão espiritual é ampliada, a sua identidade é revelada. A chamada profética de Isaías, depois de toda essa visão ali, Deus levanta ele como profeta e envia. Sabe onde que você vai descobrir o teu ministério, o teu chamado, a tua identidade? Não a identidade de filho, porque todos têm essa identidade aqui, glória a Deus, sabem que é filho de Deus, a partir do momento que mergulhou em Jesus Cristo. Mas há uma identidade ministerial, e você precisa descobrir essa identidade. A Bíblia fala a respeito de 5 ministérios, né? O apóstolo, o pastor, o mestre, o evangelista, o leão, esse aí que você lembrou? Amém? A Bíblia fala sobre profeta, a Bíblia fala, era um profeta mesmo. A questão é, vai chegar um dia, irmãos, e esse dia pode estar muito próximo para alguns, mais do que para outros, porque como eu já disse aqui,
de 1 a 3 minutos você pode estar diante dele. Vai chegar o dia que nós vamos estar frente a frente com ele, para o dia da prestação de conta, é o dia do vencimento do boleto. Tem um boleto correndo aí, a conta está sendo somada lá, o anjo está só, e nós vamos ter que estar diante dele numa prestação de contas. E aí ele vai olhar e vai falar assim: olha, o que você fez? Vai pedir prestação de contas. O que você fez da esposa que eu te dei? O que você fez dos filhos? O que você fez do marido que eu te dei? Ah, abandonei, senhor, né? Ele vai pedir: o que você fez dos recursos financeiros que eu te dei? O que você fez do corpo que eu te dei? Ah, mandei um monte de coisa ruim para dentro dele, lá usei umas drogas e acabei com ele. Ele vai pedir prestação de contas. E as almas que eu confiei a você trazer e apresentar. Eita! Aleluia! Ah, eu era meio tímido, eu não preguei. Por que você não pregou? É porque um dia o pastor Néder falou lá sobre a questão do filho, a gestação. Eu até tentei intimidade, eu até gerei, eu senti umas dorzinhas, mas na hora de o filho nascer, eu abortei. Eita Deus! Mas tem mais uma coisa que ele vai pedir naquele dia: o que foi feito dos dons que eu coloquei? O que foi feito do chamado, da chamada ministerial que eu coloquei? Chamada? Eu tinha chamada? Ninguém me falou. Eu tentei te falar o tempo todo, a sua vida inteira, lá no seu quarto. Mas toda vez que eu ia lá, eu passava os olhos, você não estava lá. Tenha um lugar de intimidade na sua casa, lá dentro do seu quarto. Coloca lá num cantinho uma almofada para você ajoelhar, uma cadeira para você sentar, ou duas. Você pega testemunho de várias pessoas. Eu lembro agora nesse momento da Kathleen Kuhlman, não sei quantos conheceram, que foi a pessoa que discipulou o Benihim. E ela, numa dos seus testemunhos, ela dizia assim, que ela reservou uma sala inteira de leitura, de adoração, música tocando, o tempo todo ali baixinho, um ambiente de adoração. E ela colocou 2 cadeiras. E ela fez um voto com o Senhor. Ela disse assim: olha, todos os dias de tal horário a tal horário, nós vamos ter uma reunião. O Senhor senta nessa cadeira, eu sento nessa cadeira. Se você pesquisar o ministério da Kathleen Kuhlman, você vai ver o que Deus fazia através da vida daquela mulher em público. E aí ela, num dos livros dela, ela testemunha que todos os dias ela estava lá. Só que teve um dia que ela se atrapalhou na programação do dia, e aí surgiu uma urgência, ela precisou sair. E quando ela ia saindo, ela passa em frente à sala, e lá dentro da sala, a porta entreaberta, ela passa, e quando ela olha, uma das cadeiras estava balançando. Porque quando você faz o propósito com ele, ele comparece. Você pode falhar, você pode faltar, mas ele não falha. Aleluia! Vamos para o fim. Isaías, ele reconhece o seu pecado. Ele declara, no meio da visão, no meio daquele encontro, ele declara dizendo: eu sou pecador, eu sou um homem de lábios impuros, eu não posso estar, como o Senhor está aqui comigo, como o Senhor está na tua presença, como o Senhor está me mostrando isso. Eu sou pecador, eu tenho lábios impuros e eu vivo no meio de um povo que é pior ainda. E aí ele declara: ai de mim, perdão da palavra, estou lascado, estou perdido. E ele começa dali daquele dia em diante, dar testemunhos vivos, testemunho de uma fé viva, de uma fé com obras. E gera dentro de Isaías o desejo de servir. Tudo isso fruto de intimidade. Porque quando você tem intimidade, eu já disse anteriormente, vai gerar dentro de você uma vontade, um desejo insuportável de servir, de fazer o reino ser estabelecido na terra. A intimidade tem mais uma coisa para finalizar.
ela te faz parecido com Ele. Sabe, marido e mulher, não sei se vocês têm essa observação, mas você pode ver que marido e mulher, quando casa, à medida que os anos vão passando, um pega características do outro, sim ou não? Às vezes até fisicamente tem casal que é tão parecido, você olha e fala, nossa, parecia, eu até achava que era irmão. Um pega a característica do outro, assim, né? Vai absorvendo. Deixa eu dizer uma coisa para você: a intimidade te faz mais parecido com Ele, e Ele espera que você se torne igual ao Filho, porque o projeto de Deus, o alvo de Deus para a igreja é compor, é construir uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, para reinar com Ele. Amém? Tem muito mais a respeito desse assunto, mas eu vou parar por aqui, porque eu quero orar com você. E nós queremos orar nesse sentido. Lá em Marcos capítulo 1, do verso 29 em diante, a palavra fala a respeito de Jesus na casa da sogra de Pedro. Quem lembra que a sogra de Pedro é curada? E aqui tem algo que é chave também, eu não posso deixar de dizer. Jesus entra na casa da sogra de Pedro, e ele é informado: olha, ela está enferma, está de cama. E Jesus vai passar em 3 lugares. O Filho, lembrando, Jesus, o Filho do Deus vivo, o Cristo vivo, o Filho de Deus, está na casa. E quando ele é informado da enfermidade da sogra de Pedro, ele vai até o aposento dela. Ele entra no quarto dela, lugar da intimidade. Lá ele restaura, lá ele cura, lá ele coloca o vigor nela de volta. E a palavra diz que uma vez que ela é curada ali, ela levanta e vai servi-los à mesa. Mas só pode servir na mesa quem esteve na intimidade com Ele no quarto. E depois de servir a mesa deles, abastecido, fortalecido, Jesus recebe uma comunicação dizendo assim: olha, o povo está tudo ali fora, está cheio de coxo, enfermo, cego, doente, demoniado, tem tudo ali fora. E sabe o que acontece? O filho se levanta e vai para a porta. Ei, eu vim te dizer nessa manhã que o Filho está à porta. O Filho está à porta, mas Ele vai usar você. Lá na casa da sogra de Pedro, Ele mesmo foi lá e pôs a mão, curou, libertou, trouxe o céu da terra. Sabe onde está o Jesus que você diz que crê, que você prega, que você recebeu como Senhor nesse momento? Sentado nessa cadeira. Porque as pessoas aí fora, elas não veem a olhos nus o Jesus que você confessa, elas veem você. Então nós vamos ter que buscar essa intimidade, irmãos, a ponto, pastor Sival, de bater no peito e dizer assim, ó, ter a coragem e a ousadia de dizer como Paulo: sede meus imitadores, como eu sou do Filho. Coloca de pé um pouquinho nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Coloca a mão no teu coração. A equipe de louvor pode subir ali. Pode tirar. Coloca a mão no teu coração. Talvez seja momento, irmãos, desse ambiente, debaixo dessa palavra, de você colocar o teu coração diante do Pai e dizer assim: Pai, eu entendi. Eu tenho falhado em algumas coisas, eu tenho falhado nisso, tenho falhado naquilo. Sabe, irmão, tem momento que a gente tem que chegar diante dele, não é só para pedir, só para dar glória, não. Mas é para rasgar o coração e dizer: Senhor, eu nem mereço tudo que o Senhor tem feito, porque eu sou um pecador, nos olhos, ou na boca, no falar, ou nos ouvidos, ou no meu coração, que tem intenções ruins. E a palavra diz que nós vamos ser julgados por cada palavra que nós dissermos e também pela intenção do nosso coração.
Então, talvez você tenha seja uma manhã de aproveitar a oportunidade como Isaías aproveitou, de estar na presença dele, diante dele, na glória dele, e dizer assim: Senhor, eu não sou capaz, eu não sou digno, eu não me acho capaz. E quem sabe o Senhor possa mandar um anjo aqui, nesse momento, com uma tenaz de fogo nas mãos, para santificar aquilo que precisa ser santificado. Feche os teus olhos, fale com Ele mais uma vez. Pai, nós queremos aqui te louvar, queremos te agradecer porque o Senhor nos deu um filho, e algumas vezes que pediram, mostra-nos o Pai, o Senhor apresentou um filho, porque é o filho que o Senhor quer que nós conheçamos, para nos tornarmos bons filhos, como modelo do filho. Pai, em nome de Jesus eu oro agora por cada vida que está aqui, por cada família, pela tua igreja e até mesmo por mim, clamando, Pai, em nome de Jesus, envia nesse momento uma purificação sobre a igreja, santifica, ajuda-nos a sermos santos como o Senhor é santo, nos conduz a uma fome, a uma sede da tua presença, a um desejo de voltar para um caminho de intimidade, de entrar nesse lugar de intimidade, nesse lugar de secreto, 1 hora, 2, 3, o tempo necessário para receber do Senhor toda a capacitação, todas as armas espirituais, toda a direção, todo o discernimento de espírito, em nome de Jesus. Eu chamo a existência, Pai, dias sobre a igreja, sobre a comunidade cristã Kairos, o corpo de Cristo que está aqui, a noiva sendo preparada que está aqui nessa manhã. Eu oro para que em nome de Jesus o Senhor possa tocar a cada um, tirar, Senhor, as distrações, tirar, Senhor, o tempo perdido com outras coisas que vão perecer e vão acabar nessa vida, e ajudar cada um a se fortalecer, a buscar esse relacionamento com o Senhor, e a focar naquilo que é eterno, a focar naquilo que vai durar muito mais eternamente, que é o tempo que nós vamos passar com o Senhor. Em nome de Jesus, vai tocando, meu Pai, vai tocando agora, Espírito Santo, tem liberdade de dentro para fora, da vida essa palavra, que gera frutos de intimidade,